podemos juntos orarmos pela vida dela. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida da nossa querida pastora Fernanda diante do Senhor, essa mulher que tem sido esse canal, Pai, de bênção nas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem usado a vida dela com palavras que tem nos direcionado, Senhor, como igreja aqui em Rolândia. E nós te pedimos que mais uma vez o Senhor use a vida dela como sempre, Pai, tem sido, e que em nome de Jesus o Senhor tire dela, Senhor, todo o desconforto e que ela possa ser esse canal, Senhor, que não haja impedimentos de nenhuma maneira desse fluir da sua parte, Deus, através da vida dela. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos e te adoramos, Deus, pois tu és bom em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, dá o seu melhor sorriso aí, talvez para mim, talvez para quem está aí do seu lado. Divida esse momento com Ele. Se alegre pelas pessoas que Deus tem te dado, amém? Se alegre por aqueles que têm enfrentado as dificuldades ao seu lado. Que você possa ter alegria essa noite. Abre comigo a palavra lá, Mateus 21, verso 6. E a maioria de vocês deve ter visto. Domingo passado foi comemorado, então, o Domingo de Ramos. E os nossos queridos irmãos católicos, né, na sua maioria, colocaram ramos e plantinhas nas suas casas, significando a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num burrinho. E é exatamente esse verso que nós vamos ler, amém? Mateus 21, 6 vai dizer assim: os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu então os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Até aí, amém? Então, Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. E aí, quando nós falamos entrada triunfal, talvez os nossos pensamentos se voltem para carruagens, cavalarias, coroas na cabeça e algo triunfante. Há pouco tempo atrás, aconteceram alguns casamentos reais lá na Inglaterra. O mundo inteiro acompanhou. Então, quando a gente pensa em algo triunfante, talvez a gente imagine aquilo. Muitas pessoas, pompa e circunstância, mas o nosso rei fez a sua entrada triunfal no mundo, numa manjedoura. E fez a sua entrada triunfal em Jerusalém para anunciar então que ele era de fato o filho de Davi, o Messias que havia de vir e ser aclamado como o Messias, montado num burrinho, num jumentinho, de maneira mais simples possível. Mas esse episódio fala ao meu coração não apenas sobre humildade, porque que Jesus era manso e humilde e que nós devemos aprender dele, isso já está claro nos nossos corações, amém? Não fala apenas de humildade, mas fala para mim de respeitar o tempo. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, eu vejo Jesus respeitando o tempo. Porque tudo o que Deus faz na criação tem um ritmo, amém? Toda a maneira como Deus se envolve e traz as coisas à vida, respeita um ritmo e uma cadência. É algo quase musical. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que Deus leva 7 dias criando as coisas num ritmo só dele. Mais para frente, você vai ver que Jesus, para manifestar que ele de fato era o Messias, João vai declarar para nós 7 milagres que Jesus faz e demonstra que ele é de fato o Messias. Jesus e Deus sempre respeitam o tempo.
E apesar de nós sermos acelerados e termos ansiedade no nosso coração e queremos sempre atropelar as coisas e fazer as coisas do nosso jeito, a gente vê que Deus mantém um ritmo e que Deus sempre está fazendo alguma coisa. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver que as palavras são: disse Deus, criou Deus, abençoou Deus, chamou Deus e viu Deus. Deus fazendo alguma coisa o tempo todo. Deus criando alguma coisa o tempo todo. E seja em tempos de pandemia, seja em tempos de desespero, seja em tempos de dificuldade ou não, Deus continua criando e realizando todas as coisas no ritmo dele. Deus continua com a cadência que ele determinou para a criação. Porque a nossa ansiedade, a sua rebeldia, a sua briga, a sua murmuração com Deus não o aceleram. Deus não atropela as coisas, existe um tempo determinado para todas as coisas, amém? Isso é a mais pura verdade. Eu gosto muito da descrição do C.S. Lewis, quando ele narra a obra criativa de Nárnia. Então ele diz que o leão, que seria a personificação de Deus para nós, estava criando a terra de Nárnia. Então a descrição dele é que o leão entoava notas musicais e conforme ele cantava, as coisas ganhavam vida. E conforme ele caminhava e cantava, as coisas ganhavam vida. E se você pegar a Bíblia e se você prestar atenção no agir de Deus e em como Deus toca na criação e como Deus toca em você e como Deus toca nas nossas vidas, você vai ver que Ele respeita o ritmo dEle. Eu sei que o seu coração fica ansioso com as coisas, eu sei que você quer atropelar as coisas, eu sei que você quer as coisas do seu jeito, mas Deus segue até hoje criando, fazendo e transformando todas as coisas no ritmo dEle. E não importa o quanto você esperneie, o quanto eu esperneie, Deus continua fazendo todas as coisas da maneira dele. E Jesus então faz a sua entrada triunfal em Jerusalém montado num burrinho. Agora, eu não imagino um burrinho que nunca foi montado, que nem sabia o que era isso, entrar correndo numa cidade. Você imagina? Provavelmente. E de uma maneira muito bonita e especial. Jesus entra em Jerusalém no ritmo de um burrinho, no ritmo de uma criatura, no ritmo da natureza e do mundo existindo. Deus não vem e despedaça todas as coisas. Deus não vem e entra e faz tudo diferente do jeito dele. Jesus, mesmo sendo Deus, não atropela as coisas. Não ultrapassa o tempo para acelerar as coisas e os processos. Mas Jesus vive a vida dele conforme a criação vai se desenvolvendo. E Deus age assim. E quando nós paramos, nós desligamos a quantidade de coisas que nos fazem acelerar todos os dias, como, por exemplo, agora nós somos obrigados a fazer, e nós temos a chance de observar o ritmo da criação, e que embora a gente se desespere, e a gente ache que nada está acontecendo, porque não está acontecendo do jeito que nós queríamos, e na velocidade que nós queríamos, mas quando nós conseguimos observar que Deus não mudou o ritmo, que Deus continua no ritmo dele, que Deus continua agindo, que Deus continua interagindo com a criação, com a criatura e com tudo que ele formou e fazendo parte disso tudo, isso traz paz para nós. Porque Jesus viveu a sua vida como haveria de viver. Ele foi bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem. Ele esperou o tempo determinado para que ele pudesse pregar a palavra. Ele esperou o tempo determinado para que ele pudesse fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. E ele esperou também o tempo determinado para que ele fosse para a cruz e morresse pelos nossos pecados. Deus esperou o tempo determinado para que Jesus fosse enviado até a terra e salvasse cada um de nós dos nossos pecados e do inferno. E Deus continua respeitando todos os tempos.
E aí, muitas pessoas questionam, mas não diz nada na Bíblia do que Jesus fez entre os seus 12 anos até os seus 30, quando ele aparece, então, para ser batizado por João Batista. E o que ele fez? Fez aquilo que nós fazemos todos os dias, ele viveu. Ele acordou, ele trabalhou, ele brincou com os animais da rua, ele brincou com as crianças, ele brigou com os primos, ele conheceu os tios, ele foi disciplinado pelo pai, ele viveu. Ele respeitou o tempo de todas as coisas e viveu. E eu acredito, e eu vejo que esse é o tempo em que Deus nos faz esse convite, para que a gente possa desacelerar e descobrir que o tempo de Deus não mudou. Que o agir de Deus sobre cada um de nós e sobre toda a criação e sobre todas as criaturas não deixou de existir porque ele não acontece no nosso tempo. Deus continua agindo e Deus continua fazendo. Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo no tempo dele. Não há nada que você possa fazer para que isso seja alterado. É como Jesus disse, não adianta ficar ansioso, porque se você ficar ansioso, você só vai ficar preocupado, porque você não vai poder acrescentar um só dia aos seus dias. Você não vai poder resolver nada pela sua ansiedade. Ela não vai mudar nada, ela só vai fazer com que você fique cego para as coisas que realmente importam nessa vida. Foi preciso uma pandemia para que as pessoas pudessem olhar umas para as outras e parar para pensar no que realmente importa. Foi preciso que Deus desacelerasse a humanidade inteira para que nós pudéssemos perceber que as coisas, meu querido e minha querida, acontecem no tempo dele e não no seu tempo. Acontecem da maneira de Deus e não da sua maneira. E Deus não perde o controle de nada. Ele continua agindo e ele continua trabalhando. E é uma dádiva quando nós podemos então parar, seja pelo motivo que for, e perceber que nós fomos criados para sermos inseridos na criação. Que o simples, que no simples existe a beleza de Deus. Que Deus não está no extraordinário apenas. É o que eu disse antes. Se a sua sensibilidade a Deus e se o que você entendia por presença de Deus e por sentir a Deus se baseava em estar numa igreja com as paredes ao seu redor, com a luz apagada, com a luz, com a música te envolvendo e criando uma atmosfera, e aí você percebia Deus, e agora você não pode mais perceber, o que você tinha não era Deus. Mas era algo do seu coração e da sua vontade. Nunca foi Deus. Porque Deus, ele é muito mais percebido nas coisas simples do que nas coisas extraordinárias. E é muito mais difícil perceber Deus na simplicidade do que no extraordinário. Porque nós temos a infeliz mania de separar Deus do que é secular. De separar o que é Deus, o que é religião, o que é espiritual, do que é mundo, do que é ordinário, do que é comum. Mas Deus, ao descer, ao se fazer carne, ele se fez comum e ordinário como cada um de nós. Simples, comum. E a vida segue o seu caminho, simples e comum. E nós podemos encarar as dificuldades da vida ao conseguirmos enxergar Deus no simples e no comum. Na dificuldade do dia a dia, talvez no pão que faltou na mesa, talvez na briga que você teve mais cedo e você se arrependeu. Deus faz parte de todos os processos. Deus não está dentro de um templo, Deus não está no acorde de uma música, Deus não está na sensação. Deus está aí. Deus está ao seu lado, Deus está querendo viver a vida com você. Foi para isso que lá no Gênesis, Deus plantou um jardim no Éden. E então colocou o homem e mulher para que pudessem fazer companhia para Deus.
Todos juntos. E esse ainda é o convite de Deus. Deus não te chamou para o extraordinário. Deus não te chamou para as grandes coisas, para as grandes revelações, para as grandes multidões, para as grandes músicas. Deus te chamou para viver a vida no ritmo de Deus. Deus te chamou para perceber que Ele é o mesmo. Não importa o quanto você tente provocar um avivamento. Não importa, escute, quantas pessoas se ajoelhem no meio da rua pedindo um avivamento. Deus não é movido por mãos humanas. Deus tem um ritmo. Deus continua agindo. Deus continua criando. E Deus continua existindo. O nosso papel não é mover a mão de Deus. O nosso papel não é sermos seres extremamente espirituais ao ponto de fazer com que o céu se abra, mesmo porque não tem mais céu fechado. Mas o nosso papel é nos inserirmos naquilo que Deus está fazendo. Porque Deus continua fazendo. A voz de Deus continua ressoando. E a vontade de Deus continua ao nosso redor. E é uma dádiva quando nós podemos parar e perceber Deus no nosso dia a dia. E Deus no nosso cotidiano. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Não adianta você ficar ansioso com nada. Quantas pessoas eu vi hoje que vieram comemorar, o comércio abriu, e depois vieram xingar os governantes, o comércio fechou. É aquela história. Tem uma pessoa que não gosta de chuva, odeia chuva. Chover é a pior coisa que existe para ela. E aí você vira para essa pessoa e fala assim, tá chovendo, né? E a pessoa vira para você e fala, tá chovendo, que saco, não vou conseguir sair de casa, não vou conseguir fazer nada do que eu queria fazer. Por que eu não posso ter um dia de sol? Eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tanta conta para pagar, eu preciso que faça sol para que eu possa trabalhar, eu preciso do sol, eu odeio chuva. E aí existe a segunda reação, tá chovendo, né? Tá chovendo. Está chovendo. E nada do que você faça, nada, nenhuma quantidade que você possa espernear vai mudar o fato de que está chovendo. Querido, está chovendo sobre a sua casa, está chovendo sobre a minha casa. Está chovendo sobre o Brasil e está chovendo sobre a Itália. Está chovendo sobre todos os lugares. O comércio vai abrir uma hora, mas vai fechar de novo. As circunstâncias não podem ser controladas por você, entende? Você pode ir para as redes sociais reclamar, você pode brigar com Deus, você pode fazer protestos na rua, você pode fazer muitas coisas, mas você vai apenas se desgastar, porque está chovendo. E nesse momento você não pode fazer nada. E existem pessoas tentando resolver uma situação. E escute, nós fomos chamados para amar. O nosso papel sobre a terra não é interferir na terra. Você não está aí para, com a sua oração, mover o céu e mover e mudar as coisas. Esse não é o seu papel. Você foi deixado aqui para manifestar o amor e o reino de Deus. Esse é o seu papel. Agora, quando você odeia pessoas ao seu redor, seja elas quais forem, você não está manifestando o reino de Deus e você não está manifestando o amor. Porque o seu governante, o seu prefeito, o seu presidente, o seu governador, seja qual for a decisão dele, a escolha dele nesse momento, ele também está enfrentando uma crise. E embora nós tenhamos a infeliz mania de ver as pessoas como coisas, os governos, por trás dos governos existem pessoas. Existem pessoas lidando com uma situação que nenhum de nós lidou ainda. Todos estão aprendendo a lidar com algo que não faz parte do nosso cotidiano. Se você tem medo, eles também têm medo. Imagine só, eu abro o comércio e milhares de pessoas morrem. Eu fui responsável por um genocídio. Mas vamos dizer, eu deixo o comércio fechado. E aí muitas pessoas vão à falência, muitas coisas economicamente ruins acontecem.
Então, eu fui responsável por empobrecer a minha cidade ou o meu estado. Todos estão lidando com os seus problemas. Esse é o tempo de você ter amor, não é o tempo de você ser um justiceiro. Você não foi chamado para ser justiceiro, porque vai continuar chovendo, independente do que você tente fazer, independente do que você tente discutir, independente do quanto você queira se rebelar. Todos nós estamos enfrentando as coisas neste momento. Todos nós precisamos manifestar o amor de Deus. E esse é o seu papel. Porque o papel da igreja, o papel do cristão, não é julgar, não é discutir, não é impor a sua vontade, não é impor aquilo que você acha correto. O seu papel é manifestar amor. Amor até por aqueles com os quais você não concorda. Porque esse é o tempo de parar, de desacelerar e de perceber Deus na criação. Porque Deus tem o poder para mudar essa história no momento que Ele quiser. E Ele vai mudar essa história no momento que Ele determinou para que ela seja mudada. E você, enquanto espera, tem que manifestar o caráter de Cristo. Se não sabe quem você vai ser Pedro. Aquele que, enquanto Jesus estava indo cumprir o propósito para o qual Ele foi trazido à terra, que era morrer numa cruz, se revoltou de uma maneira leviana e cortou a orelha de um soldado e deu trabalho para Jesus, que teve que colocar a orelha de volta no lugar. Porque o seu papel não é se revoltar ou fazer justiça com as próprias mãos. O seu papel é amar. O seu papel é olhar para o lado. O seu papel é fazer a sua parte. Porque existem muitas pessoas hoje dizendo que o governo tem a obrigação de sustentar os vulneráveis. E sim, o governo tem que fazer a parte dele. Mas e a sua parte? O que é que você tem feito nesse momento? Você é daqueles que tem dividido o pão que está sobre a sua mesa com os seus irmãos, como nós temos tido notícias? Ou você é aquele, como o pastor falou, que enquanto a igreja estava com as portas abertas e você podia trazer, talvez, para as pessoas verem, você trazia e agora que ninguém está vendo, você não manifestou o amor de maneira nenhuma? Faça a sua parte. Deixe os questionamentos para outro momento, mas faça a sua parte, demonstre amor. Não julgue os outros pela sua perspectiva, porque tem muita gente dizendo que é só uma gripe e que é mais importante que o comércio fique aberto. Mas as pessoas que pensam assim estão preocupadas com a dor delas, que é a dor de terem dificuldade financeira nesse momento. Porque não chegou até a sua porta e não chegou até a casa dessas pessoas a morte ou a doença ainda. Agora, existem outras pessoas que já sofreram a morte e já sofreram a doença. No Brasil, hoje, são mais de 600 pessoas que já morreram. As pessoas realmente estão morrendo. E só quem já sentiu a dor da morte bater perto dele e bater a sua porta é que defende, então, que as pessoas fiquem dentro de casa para que isso não se espalhe. Cada um tem uma opinião, porque cada um vive uma experiência. Então, não julgue as circunstâncias e as pessoas pela sua ótica, pela maneira com que você vive hoje, mas tenha misericórdia. Tenha misericórdia daqueles que estão tentando governar, tenha misericórdia daqueles que estão tentando decidir, tenha misericórdia do seu vizinho que está passando necessidade, tenha misericórdia daquele seu inquilino ou daquela pessoa que está devendo para você, porque talvez agora não tenha nem para comer. Tenha misericórdia. Tenha compaixão das pessoas nesse tempo. Porque se você não tiver compaixão e você se preocupar apenas com você, você vai ser como aquele louco que ajuntou tesouros, que amontoou nos seus celeiros e, de repente, a morte chegou. Então, a alma dele foi levada e Jesus pergunta, então, aquilo que você guardou vai ficar para quem? Porque as coisas não são importantes, não é para isso que nós vivemos.
E, infelizmente, até mesmo no meio cristão, nós estamos mais preocupados com a nossa justiça, com a nossa glória, com a nossa verdade, do que com amar aqueles que são diferentes de nós. Então, Deus nos convida a desacelerar e a olhar para o lado. Então, eu convido você a não entrar mais nas circunstâncias da sua vida correndo, mas talvez, quem sabe, montado num jumentinho, num passo tranquilo, um passo de cada vez, para que você possa, então, olhar nos olhos das pessoas, para que você possa, então, notar as pessoas, para que você possa, então, perceber cada uma das pessoas ao seu redor. Faça isso nesse tempo. Em vez de você passar o dia inteiro ouvindo notícias ruins, muitas vezes, ou disseminando fake news, ou então passar o dia inteiro preocupado se o comércio vai abrir, se o comércio vai fechar, se o comércio vai abrir, se o comércio vai fechar, se a igreja vai abrir, se a igreja vai fechar. Ao invés de ficar preocupado com estas coisas, olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Veja o que você pode fazer pela comunidade. Veja o que você pode fazer pelo seu vizinho, pela sua avó, pelo seu sogro, pela sua sogra, pela sua mãe, pelo seu patrão. Por que não? Talvez esse seja o tempo de você estender a mão. Então, esse é o meu convite para você essa noite. Deus nos convida a desacelerar. Mas não é desacelerar para descansar, porque veja, Deus, depois que Ele terminou a criação, a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Mas Deus não apenas descansou, Deus contemplou a obra das suas mãos e viu que era bom. Então, eu convido você a desacelerar e contemplar. Contemple, querido e querida, a obra das mãos de Deus. Porque o seu vizinho é obra das mãos de Deus. Seu marido é obra das mãos de Deus. Seus filhos são obra das mãos de Deus. Os seus governantes são obra das mãos de Deus. O seu patrão é obra das mãos de Deus. Contemple a criação e veja de que maneira você pode se adequar ao ritmo de Deus. Deixe de lado o seu ritmo, deixe de lado os seus questionamentos, deixe de lado o que você quer, o que você acha correto, deixe de lado a sua ansiedade e se encontre com o tempo de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus está fazendo hoje. Esse é o meu convite para você. E eu queria convidar você para orar essa noite, se o louvor puder subir, para que você tenha os seus olhos abertos. Porque se você ler a palavra, você vai ver que toda a história ela é baseada nas pessoas se afastando de Deus, deixando de amar e Deus tendo que trazê-las de volta. E Jesus então vem de fato para manifestar o reino, mas um reino de amor. Jesus, quando ele esteve aqui, quando ele passou por aqui, ele olhou para quem ninguém olhava. Ele olhou para as pessoas que não eram dignas de sequer um olhar, quem dirá de compaixão. Jesus amou os ladrões, os adúlteros, os bandidos. Jesus amou até os religiosos que estavam dispostos a se arrepender. Então esse é um tempo de você olhar para o lado. E se você é o religioso que vinha aos templos só pela emoção e agora não acha mais Deus, o meu convite para você é que você se arrependa e que você encontre Deus. Mas eu ouso dizer que você não vai encontrar Deus fechado dentro da sua casa. Você vai encontrar Deus nesse tempo nos olhos do próximo. Acho que sempre foi assim que Deus quis ser visto. Nos olhos do outro. Porque Ele escolheu habitar em você. O Espírito Santo escolheu você para ser casa. Para que você pudesse então, manifestar
a glória de Deus ser os olhos de amor de Deus, ser as mãos que tocam essa terra. Eu não sei o que nós vamos enfrentar ainda. Eu não sei o que você vai enfrentar, eu não sei o que a sua casa vai enfrentar, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Deus vai estar lá. Então veja Deus e deixe Deus continuar criando e manifestando. Porque quando você consegue perceber que Deus está fazendo, aí você consegue a paz que excede todo o entendimento. Deixa as circunstâncias de lado e volte os teus olhos para o teu Criador. Escute a música que Ele tem entoado. Escute o ritmo que Ele tem determinado. E quem sabe então, Deus não tira você para dançar. Nada é mais valioso do que nós podermos encontrar a Deus. Então encontre-se com Deus. Vamos orar. Senhor, Pai, nós colocamos a nossa vida e o nosso coração no Teu altar. E nós clamamos para que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Que os nossos olhos e a nossa mente possam ser abertas nessa noite. Que os Teus filhos, Pai, possam receber as respostas que estavam procurando. Porque para muitos essa é a direção que eles precisavam ouvir. Pai, que cada um possa ser achado por Ti, Te encontrar nesse tempo. Que a misericórdia possa se espalhar, Pai. Que possamos encontrar o Senhor uns nos outros nesse tempo. Guarda, Pai, cada casa, cada coração, cada família. E os preserva para Ti, Senhor. Mas, Pai, quanto ao interior de cada um de nós, se for necessário, destrói e refaz de novo. Mas que nós possamos ser novas pessoas para Ti, Pai. Que, embora pareça que tudo ao nosso redor esteja parado, que no nosso interior a obra possa estar viva, Pai. Age em cada um de nós e continua nos transformando. Nos transforma para esse tempo, nos transforma para aquilo que o Senhor vai fazer, Pai, em nome de Jesus. Que você possa ter os teus olhos em Cristo e que você possa ter o coração aberto para perceber o ritmo da criação e para aceitar o agir de Deus. Às vezes vai chover e tudo bem. Tá chovendo. Mas uma hora vai parar de chover. E em todos os momentos Deus vai estar. Amém? Estendam suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, a graça de seu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês de hoje até a consumação dos séculos. Fiquem em paz e Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.